esse é um ponto muito interessante de comentar, Henrique. Então, eu quero que você comente agora. Muitas vezes o pessoal não entende. O Supremo, o STJ, os TJs estaduais, o juiz monocrático, eles não possuem autonomia para agir. Eles precisam obrigatoriamente serem provocados. Ok? Aí me perguntaram ali falaram que da legitimidade do inquérito contra o Daniel Silveira, porque o STF teria feito a denúncia. O STF fez a denúncia crimes. É por onde se instaura, a partir daí se instaura o inquérito. Depois que o inquérito foi finalizado e encaminhado para o Ministério Público Federal, aí sim ofereceu-se a denúncia e iniciou-se o processo. Quem pode oferecer a denúncia que inicia o processo é tão somente o promotor ou o procurador. No caso do inquérito, para instaurar o inquérito, praticamente qualquer pessoa pode fazer denúncia que inicia o inquérito. Qualquer uma. Cara, eu queria que você... Vou aproveitar você na live para falar o seguinte. O que você acha que seria mais prudente para o Supremo? Já que o cara está inelegível mesmo, seria deixar morrer essa história e botar a pau depois da eleição, que já está perto, ou botar para torar agora para mostrar o Bolsonaro um fraco? Sinceramente, eu não sei qual das duas coisas vai dar mais pior. Vai dar pior. Porque o que acontece? Todos os cenários possíveis vai gerar conflito, Henrique. Não tem um cenário que não vai haver conflito. Não tem nenhum cenário. Me perguntaram ali mais cedo também por que os processos no Supremo demoram tanto. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a Suprema Corte age como se fosse uma quarta instância. Porque a maior parte dos processos do Brasil deveriam se encerrar no STJ. No STF, ele devia tratar só sobre poucos processos de matéria constitucional e, via de regra, suas decisões deveriam ser erga omnes. Significa que ela afeta todos os processos similares, erga omnes ou repercussão geral. Só que isso não acontece no Brasil. Além disso, o STF faz uma coisa no Brasil que é bem estranha, que é um dos pontos questionáveis. Ele volta a debater certos assuntos num intervalo de tempo muito curto. O caso da prisão em segunda instância. O STF discutiu o assunto, decidiu sobre. Não é razoável ele voltar a discutir esse assunto com menos de 10 anos. Isso causa insegurança jurídica. Em termos econômicos, então, eu acho que seria mais prudente que o STF agisse, né? Porque aí daria mais segurança jurídica. Que você acha? Necessariamente. Não necessariamente. O STF, na verdade, ele precisa parar de se meter onde não é tanto da conta deles. Porque o STF dá opinião demais e se posiciona demais. Não, mas eu tô falando agora, do maluco do Daniel Silveira? É. Não, o Daniel Silveira já impetraram a DIN, né, a ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto que concedeu a graça ao Daniel Silveira. De fato, o Bolsonaro tentou editar o decreto para que o deputado não fosse apenado, mas o indulto e a graça, eles só suspendem o cumprimento da pena de cerceamento de liberdade. O indulto não pode indultar multa, o indulto não pode indultar as outras penas que ele vai perder, como perder os direitos políticos. Não vai afetar nada no processo, ele só não vai ficar preso. Só que o momento em que ele fez isso e a forma com que ele fez e a justificativa que ele deu são juridicamente questionáveis. Sem novidade. Sim, mas a galera já está falando que ele está preparando aí Desculpa. Uma para Sauro Winter, Alan dos Santos, a porra toda, ele quer provocar. Não, provocar ele quer. Ele quer causar ruptura institucional. Igual eu falei mais cedo, ele está querendo provocar o Supremo, para o Supremo derrubar as medidas ilegais que ele tentar editar, para dentro daquele cercadinho dele lá, ele falar que ele não pode governar, que ele não pode fazer nada, porque o Supremo interfere nos poderes do Executivo, o que não é verdade. A última palavra é do STF. Não existe outro poder para dar a última palavra dentro de uma república. O Supremo Tribunal, ele dá a última palavra. Quando eu falei que o STF se mete onde não devia, é com relação a entrevistas, com relação a posicionamentos da corte antes de ser provocada, antes de estar, de fato, debatendo um processo. Isso não deveria acontecer. Isso não deveria. Eu não acho isso
muito saudável para os poderes, não. Para a tripartição dos poderes. É claro, a gente tem uma série... O STF ele tem que lidar com coisas que são esdrúxulas, como, por exemplo, quando eles foram debater casamento de pessoas do mesmo sexo. Eles tiveram que discutir o assunto porque havia uma inércia do legislativo que não votava leis sobre isso, não levava isso nem a plenário para ser discutido. E é uma coisa que aqui eles tinham várias demandas nesse sentido e a matéria constitucional que foi exigida é a dignidade da pessoa humana, né? Eles entraram dentro desse pedido do artigo 5º. Cara, assim, na minha opinião, sabe qual é o lance? A gente tinha que estar debatendo a fome no Brasil que voltou. A gente tinha que estar debatendo a ciência que está depauperada. O nosso meio ambiente que está sendo destruído. E a gente está discutindo aqui bombadão, brocha e Supremo. Cara, é assim, ele consegue desviar essa máquina do Bolsonaro, ela consegue desviar coisas como, por exemplo, o filme do Danilo Gentili, né? É a mesma galera que faz a velharada dar ataque por um filme do Danilo Gentili e fica quieto com os beijos desse maluco policial, esqueci o nome dele aí, o fazedor de filme fake, Gabriel Monteiro. Vamos lembrar uma coisa importante nessa situação aí, o Henrique. O Bolsonaro, ele se ergueu, ele não só aqui, na verdade, né? Na verdade, todo extremista de direita, todo reacionário, eles tendem a se eleger da mesma forma. Eles entram com a pauta moral e eles criam um terror moral, um pânico moral muito grande. Foi isso que foi ele ficar falando de kit gay, que todo mundo sabe que é mentira. Foi isso que foi ele ficar falando de uma madeira homoerótica. Tudo isso, no fim das contas, era só pânico moral para fazer as pessoas acharem que se o outro lado ganhar, o Brasil vai degringolar para uma suruba gigantesca. Porque é isso que ele quis dizer. E isso cola para certos grupos, especialmente o grupo mais hipócrita